Senhor, daqui a pouco, Ele vira tudo aqui, porque Ele está presente, a unção do Senhor está nessa casa, a unção do Senhor está sobre a sua vida, a unção do Senhor está sobre esse ambiente. Nós oramos, irmão, para que a presença do Senhor, a graça do Senhor impregnasse esse ambiente. Daqui a pouco, irmão, pode ser que Ele resolva virar tudo aqui, e quem sabe cura, batiza o Espírito Santo. Eu não sei o que Ele há de fazer, mas uma coisa é certa: oramos para que esta semente que está sendo plantada esses 4 dias, ela venha germinar em cada coração, essa semente venha dar fruto, esse fruto permaneça para a vida eterna. A gente planta, a gente rega, semeia, mas quem dá o crescimento é o Senhor da seara, é o Senhor da obra, é o Senhor da igreja. Quem crê que Ele está aqui vai dar crescimento, adore a Ele nessa noite, aleluia. Oh, meu Deus. Quem achou o texto, diga amém. Também farás uma lâmina de ouro puro. Repete comigo: uma lâmina de ouro puro. Glória a Deus, está todo mundo aqui. E nela gravarás a maneira de gravuras de selos. 2 pontos. Que será gravado nessa lâmina de ouro puro: santidade ao Senhor. Em algumas versões, santo ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, concordando com a oração que foi feita, Senhor amado, por favor, desse momento, mais uma vez nós queremos te pedir, a minha alma, meu espírito, em especial a partir desse momento, meus lábios, ó Senhor amado, que eu venha sumir, desaparecer, porque quem tem que aparecer é o Senhor. De cima deste púlpito, o Senhor tome a primazia, o teu lugar que é de direito, e o Senhor fale e opere segundo a tua boa vontade, Senhor amado, nesta noite, para a glória e o louvor do teu nome. E esta palavra, Senhor amado, ela caia em boa terra nessa noite, essa semente caia em corações, ó Pai amado, ávidos, ó Pai, Senhor, famintos, sedentos por avivamento, e o teu nome seja então glorificado, que a obra seja completa, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, fica conosco e nos dá vitória, em nome de Jesus. E quem orou conosco, diga amém. Tome seu assento dando glória a Deus. Quem já está sentado, diga aleluia. Louvado seja Deus. Fica aqui, irmão. São 8h05, quem sabe até lá para umas 11h30 da noite a gente termina, né? Brincadeira, irmão, não sei, vamos lá, vamos ver o que o Senhor faz. Nós estamos dentro de uma conferência de avivamento, nós estamos dentro de um trabalho de uma grande expressão. A gente acaba, deixando fluir um pouco mais. Normalmente, a gente não passa muito dos horários de costume, mas dentro de um trabalho como esse, irmão, a gente, claro, extrapola um pouquinho, e é por uma boa causa, por um bom motivo. É claro que nós não vamos bagunçar a coisa, mas precisamos aqui nessa noite, irmão, compartilhar com os irmãos, são chaves para o avivamento. A valorização das Escrituras Sagradas, a honraria às Escrituras Sagradas, o respeito às Escrituras, a oração, a prática da oração. Porque o Senhor, irmão, Ele quer fazer coisa grande na terra, e Ele não quer deixar ninguém de fora, nenhum dos seus Ele quer deixar de fora. Ele quer que o seu povo seja participante. Outra chave para viver, irmão, um verdadeiro avivamento individual, pessoal, particular, e por consequência ele vai se estender para a coletividade. Isso vai ser inevitável. Se o Senhor acender a chama no nosso coração, nós vamos incendiar, irmão, a cidade, o bairro, o estado, a nação. O Senhor vai usar, nós vamos fazer como o Senhor fez no passado. Nós seremos instrumento dele para sacudir, irmão, a terra dos viventes, o nome dele ser glorificado. E nós temos aqui uma quarta chave para viver um verdadeiro avivamento: a santidade ao Senhor. O cano, porque somos um cano, somos como um cano, ele precisa estar limpo. O canal por onde vai fluir a unção de Deus precisa estar limpo. Precisamos ser santos. É interessante, nós falamos sobre jejum ontem. Deixa eu contar o testemunho rapidinho desse mistério aqui. Há 3 anos e meio atrás, aproximadamente, nós estávamos num daqueles jejuns que a gente falou ontem aqui, mas prolongado um pouquinho, de coisa de 6, 7 dias, 8 dias, estando em jejum e consagração diante do Senhor, só na água, como nós aprendemos, mais de 3 dias sem água não fique, né? E estávamos ali,
E é interessante que cada período que a gente faz uma consagração, um jejum mais prolongado, um pouco, Deus trata com a gente de alguma maneira. E nesse dia, nessa época, uns 3 anos e meio, mais ou menos, quando nós estamos ali e lendo a palavra de Deus, isolado, sozinho, orando, jejuando, lendo a palavra, procurando entender, estudar. Aquele jejum, irmão, aquele período, ele foi um negócio interessante, porque terminava um período de oração e pegava a Bíblia para ler alguns capítulos. Era o propósito ali. Depois voltava, orava outra vez, lia de novo, pegava um bom livro, orava novamente. E assim vamos até fechar o dia. E foi interessante naquele período, irmão, que todas as vezes que eu abria a Bíblia para ler, eu começava a ler 2, 3 versículos, e às vezes não dava para ler nem o terceiro. Acendia uma luz, irmão, e vinha uma mensagem do céu para o meu coração. Eu corria para anotar. Isso tem 3 anos e pouco. Eu já preguei essa mensagem numa Santa Ceia na congregação em São Sebastião da Vargem Alegre. A lâmina de ouro. E essa mensagem nós vamos pregá-la aqui novamente. Mas ela nasceu num desses jejuns prolongados. E naquele período, naquele jejum especificamente, não podia abrir a Bíblia, irmão. Era abrir a Bíblia e saltava, os versículos saltavam, parecia que a palavra estava pulando diante dos nossos olhos. É coisa interessante, coisa tremenda, eu nunca vivi isso. O jejum faz isso, irmão. O jejum mais prolongado, ele vai fazer isso. E todo jejum vai clarear a nossa mente. Quanto mais você prolongar, mais clareza virá. E cada vez que você fizer, o Senhor vai tratar de uma maneira diferente com você. Cada vez que você fizer, o Senhor vai revelar outras coisas mais profundas. Ele vai fazer de uma forma e vai direcionar de outra. E aqui lendo, irmão, a palavra, quando eu abri aqui o livro de Êxodo, continuava lendo, eu tinha que parar para anotar. Porque a memória não ajuda e era muita coisa. Eu fiquei doido naquele período. E assim nasceu esta mensagem, nós vamos compartilhar com os irmãos. Olhamos aqui para o livro do Êxodo, capítulo 28. Nós vamos ver o Senhor dando instruções a Moisés acerca das vestimentas sacerdotais. Quando nós chegamos lá no capítulo 39 de Êxodo, nós vamos ver essas vestimentas sacerdotais sendo confeccionadas, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés que elas fossem confeccionadas. O Senhor separou pessoas, deu sabedoria a elas, para que elas trabalhassem a obra de artista, de artífice, para confeccionar. E é interessante que tudo tinha os seus mínimos detalhes. Irmão, na minha sua vida, quem dá instrução é Deus. Deve ser feito como Ele quer, não como eu quero. Deve ser feito da maneira dele, não da minha. Deve ser feito do modo dele, não do meu. Deve ser feito à moda de Deus e não à moda do homem. É o Senhor quem dita a regra. É o Senhor quem dita os princípios. É o Senhor quem dita os preceitos. É o Senhor que quer que faça como Ele quer que seja feito. E assim deve ser, irmão. Os mínimos detalhes, conforme a orientação divina. O tabernáculo, você lê, você vai ver. Você lê o livro de Êxodo, você vai ver. O tabernáculo, mínimos detalhes, utensílios do tabernáculo, os rituais de purificação, a maneira detalhada em se ministrar o ofício sacerdotal e os cultos a Deus. O culto a Deus, irmão, não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do jeito que eu quero, não. O culto a Deus tem que ser do jeito de Deus. O culto a Deus tem que ser literalmente ao Senhor. É para Deus o culto, aleluia. Eu não venho para a igreja, irmão, para buscar um culto que me agrade, não. Eu venho para a casa do Senhor para oferecer ao Deus do céu um culto agradável a Ele. Ele que deve ser agradado, é Ele que deve ser adorado. E às vezes a gente reclama, hoje o culto não foi isso, o culto não foi aquilo. É porque, irmão, o culto não foi para você, o culto não foi para mim, o culto foi para o Senhor. E se você não se alegrou naquele culto, é porque em algum momento, alguma situação, circunstância, você possa ter falhado em oferecer o verdadeiro culto ao Senhor. Tudo tinha que ser da maneira de Deus. É do jeito dele, irmão. É Ele quem ordena. E para Deus tem que ser o melhor. Nada de carneiro de perna quebrada para Deus. Nada de carneiro defeituoso, cego de um olho. Nos dias de Malaquias, eles iam levar sacrifício ao Senhor.
Eles roubavam, furtavam, lá no terreno do vizinho, um cabrito para levar. Até cabrito roubado levava para oferecer culto a Deus, irmão. Não, irmão, para Deus é o melhor. Para Deus, nós não vamos pegar lá no vizinho, nós não vamos pegar um defeituoso, não, irmão. Para Deus nós vamos pegar o que tivermos de melhor para oferecer a Ele, para entregar a Ele, aleluia, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno, irmão, de toda glória, de todo louvor, toda adoração. Irmão, para Deus tem que ser o melhor. O Davi disse quando ele foi lá comprar um terreno, falaram com ele, não, leva, só errei. Ele falou, não, eu quero pagar o preço que é justo, porque eu vou fazer algo aqui nesse terreno, vou construir algo para Deus aqui. Eu vou construir, aqui vai ser construir um templo a Deus. Leva. Não, de jeito nenhum. O que não custa nada, irmão, não vale nada, como dizia o pregador. E Davi disse, olha, não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Irmão, Deus, Ele não quer uma parte de você. Deus, Ele não quer um pouco de você, de mim, de nós. Ele não quer só o coração, ou só isso, ou só aquilo. Não, Ele quer tudo de nós. Ele quer que nos entreguemos a Ele, irmão, por inteiro. E se nós entendemos isso e resolver entregar a nossa vida ao Senhor, como Ele merece, nada nos será impossível, irmão. Nós veremos o Senhor fazer extraordinariamente tantas coisas. Se entrega sem reserva a Ele nessa noite. Quebranta o seu coração. E dentro dos detalhes da vestimenta sacerdotal, estava uma mitra, um turbante enrolado que colocaria na cabeça do sumo sacerdote, o sacerdote. E é interessante que nesta mitra, o Senhor mandou que entalhassem uma lâmina de ouro puro. Ouro puro. E nessa lâmina de ouro, eles iriam escrever nela: santidade ao Senhor. Santo ao Senhor. E esta lâmina, ela seria afixada ou fixada, como você preferir o português aí, mais refinado, na testa, na frente. Ela ficaria na frente. Onde o sumo sacerdote passasse, por onde ele andasse, o sacerdote passasse, por onde andasse, no calor do dia, no sol escaldante da Palestina, aquela lâmina de ouro puro, gravado nela santidade ao Senhor, aquilo ia refletir diante dos olhos das pessoas. As pessoas iam olhar para aquele homem e entender que aquele homem era alguém separado para Deus. Santo ao Senhor, santidade ao Senhor, chamava a atenção, porque estava na testa, estava a mão, simbolizando, vamos simbolizar para nós aqui, na testa, na fronte. O que significa isso? Vamos parafrasear: na mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, os sentimentos, vontades e desejos devem ser santos ao Senhor. Santo ao Senhor. Cantaram aqui hoje um monte de vezes que o Senhor é santo, aleluia. Eu falei com o pastor, pastor, a mensagem confirmada aí, ó. Aleluia. É culpa de vocês. Começaram aqui sexta-feira, porque pararam de falar do céu, né? Aí não fala mais de oração, não fala mais de santificação. Eu lembro. Aleluia. Eu vou falar de santificação aqui hoje, irmão. Vou falar de santidade aqui hoje. Louvado seja Deus. A lâmina de ouro puro, santo ao Senhor. É na mente, irmão. É na mente. É na altura da mente. Paulo fala do capacete da salvação. É a mente guardada. É a mente do cristão santificado. O que é ser santo ao Senhor? É ser separado para o Senhor. Separado para o Senhor. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, porque existe um veneno chamado religiosidade, orgulho religioso, no meio do povo de Deus. E porque estamos sendo preparados para morar no céu, alguns pensam que são melhores do que os outros.
Nenhum cristão, por mais homem e mulher de Deus que ele seja, ele é melhor do que alguém que ainda não é um cristão. Ele tem o dever, a obrigação de viver de maneira diferente. Por quê? Porque ele é santo ao Senhor. Ele é separado para o Senhor. Eu fico olhando. Não se relaciona com ninguém. Por quê? Não, porque eu sou santo. Não se relaciona com ninguém. Se tem um trabalho coletivo na igreja, tem dificuldade de participar. Por quê? Não. Porque eu sou santo. Isso é um veneno, irmão. O excesso de santidade. Na mente. Uma mente cauterizada. Não. Porque lá o ambiente. Você quer pior ambiente do que o Egito, irmão? E José estava no Egito e governou o Egito para a glória de Deus. E não se contaminou, não se corrompeu. Aí eu não posso nem chegar perto de fulano de tal, não, porque eu oro 3 horas por dia e ele não ora. Eu jejuo 14 dias na água e ele não jejua 12 horas. Para te converter. Ser santo é ser separado para Deus. Não ser influenciado pelo ambiente à sua volta, mas influenciar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, irmão, precisamos entender o que é santidade ao Senhor. Nós convivemos, irmão, com todo tipo de pessoas. E quanto mais podre for o ambiente, quanto pior for o ambiente, é aí que você tem que resplandecer ali como um luzeiro diante da presença de Deus, para trazer luz no ambiente em que há escuridão, para trazer santificação a um ambiente em que há pecado. Eu disse uma certa vez ao irmão fulano, não pode andar com nós. Falei, por quê? Não, porque ele está muito fraco na fé. Eu vi assim um negócio esquisito nele. Falei, se você está tão cheio então de Deus, se abraça ele, porque aquele negócio esquisito está nele, vai ter que sair em nome de Jesus. Põe a mão nele, ora por ele então. Daqui a pouco estava fazendo pior do que o irmão. Então até hoje, em pecado. Mas não podia, o irmão não podia nem entrar no carro com a gente. Podia não, carrega esse irmão não, pastor. Mas você está tão santo assim, abraça ele então. Pega ele, abraça ele, põe a mão na cabeça, ora por ele. Não faz o que ele está fazendo, não concorda com o erro dele, não concorda com o pecado dele, mas influencia ele. O Daniel, o Sadraque, Mesaque, o Abednego estão aonde? Na Babilônia. Maior centro de adoração pagã da época. E o que eles fizeram lá? Governaram. Foram prefeitos. Foram governadores. Se envolveram com a política e não se corromperam com a sujeira da política. Santos, separados, irmão. A santidade, o avivamento vai trazer isso, essa consciência e despertamento. Os ambientes à nossa volta, a gente tem falado isso esses dias, eles serão influenciados. Pessoas à nossa volta, se formos realmente avivados, serão influenciadas. Nós não seremos influenciados, nós influenciaremos. O que a lâmina tem a ver conosco? Isso. Essa lâmina, irmão, tem tudo a ver conosco. Santidade ao Senhor. Santo ao Senhor, separado para o Senhor. Eu não ia ler não, mas eu vou ler, não precisa abrir não, eu vou ler, fazer questão de ler. O que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro diz para a igreja, para você, para mim, para nós. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
sacerdócio santo, você é uma lâmina de ouro, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 ele vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Santo ao Senhor, a lâmina de ouro, a lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Nós precisamos entender, irmão, que nós representamos, como servo de Deus que somos, algo muito maior do que nós. Nós precisamos compreender isso, colocar isso dentro do nosso coração, carregar isso com a gente. Nós representamos algo maior do que nós. Nós representamos algo infinitamente maior do que nós. Somos representantes do reino de Deus na terra. A igreja do Senhor é a única instituição que tem a autoridade, a autorização e a credencial para representar Deus na terra. Não diz respeito a mim, a você, diz respeito a Ele. Não diz respeito a nós, nossos prazeres, nossos gostos, nossas necessidades, nossas carências. Não, diz respeito à glória, ao nome dEle, santidade ao Senhor. Representamos algo muito maior do que nós, algo muito maior do que a gente imagina. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: somos embaixadores de quem? De Cristo. Da parte de Cristo. Nós representamos algo muito maior do que nós. Se nós entrarmos por este caminho, nós pegarmos as chaves. Valorização da palavra, oração, prática do jejum. Inevitavelmente, irmão, nós vamos chegar aqui. E precisa chegar aqui. Tem que chegar aqui, irmão. O Senhor Jesus, lá no seu sermão da montanha, o sermão do monte, no capítulo 5, do 13 ao 16, ele diz para a igreja, para os seus seguidores: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois ele vai terminar lá no 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Jesus não está falando apenas de obra de caridade, de filantropia. Filantropia, tem um monte de instituição aí que faz. E é claro que o cristão tem que fazer também, tem que exercer filantropia. Quando deres esmola, quando abençoar alguém, não toque trombeta para si. Mas quando Jesus está falando de obras, são obras da luz. Uma mente santificada, um caráter santificado, uma conduta diferente, uma postura diferente, sal da terra e luz do mundo diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, a lâmina de ouro. Você e eu, a igreja do Senhor, somos como essa lâmina de ouro que precisa refletir algo glorioso diante de um mundo que caminha em trevas. O avivamento, irmão, é para isso, é para sacudir a igreja, é para levar a igreja para mais perto do Senhor, é para santificar a igreja. E aí sim, irmão, depois que nós fomos santificados, depois que nós fomos tratados por Deus, depois que a nossa carne for quebrada, moída, ela for queimada pelo santo jejum, depois que nós nos tornarmos santos como o Senhor quer, a unção vai fluir. Aí sim, irmão, aí sim você vai fazer uma campanha de cura e milagres, você vai fazer uma cruzada de milagres. Aí sim vão acontecer muito mais do que tem acontecido. Vai haver batismo no Espírito Santo muito mais, vai haver cura muito mais, vai haver milagre muito mais, vai haver sinais, prodígio muito mais, vai haver salvação de alma. Mas é necessário entrar pelo caminho do avivamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo ao Senhor. Primeiro tem que acontecer em nós, para depois o Senhor fazer através de nós. E aí eu pego a fala de um pregador: apesar de nós. Por quê? Apesar das nossas limitações, apesar dos nossos medos, apesar das nossas fragilidades,
Mas se buscarmos, o fogo vem. Se clamarmos, o Senhor desce com a sua glória. O avivamento chega, irmão. E algo glorioso vai acontecer. Primeiro tem que acontecer conosco, para depois acontecer através de nós. Primeiro tem que acontecer comigo, para depois o Senhor fazer através de mim aquilo que Ele está para fazer. Primeiro tem que acontecer em você, para que depois o Senhor pegue você, com todas as suas limitações e fragilidades, e use você para fazer o que Ele quer, na vida de quem precisa. O avivamento vai fazer isso, irmão. O avivamento vai trazer isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no versículo 15 do capítulo 2, ele diz que os cristãos precisam ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, e que precisam ser como luzeiros, que resplandecem no meio das trevas. A lâmina de ouro. Santidade ao Senhor. O seu estilo de vida, o meu estilo de vida, o estilo de vida da igreja deve ser santidade ao Senhor. Aquele pedaço de metal na mitra do sacerdote, aquele objeto de ouro, louvado seja o nome do Senhor, é muito mais do que um simples pedaço de metal no turbante. Ele vai trazer para nós, conjecturando paralelamente, irmão, um modo de viver, um modelo para um mundo caído, muito mais do que um simples pedaço de metal. Eu e você, irmão, precisamos ser muito mais do que apenas um número no livro do hall de membros da instituição que pertencemos. Há 14 anos atrás, quando o Senhor, por misericórdia, nos chamou, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque eu já fui acusado de ter bezerro de ouro na minha casa. Alguém, certa feita, diz: cada um tem um bezerro de ouro que quer, que gosta. Eu gosto dos livros, irmão. Eu fui acusado de valorizar mais os livros do que a palavra de Deus. Nós fomos acusados por alguém que não valoriza nem o livro e muito menos a palavra de Deus. Mas tudo bem. Qual o problema? Mas essa chama, irmão, que por misericórdia de Deus ela vem acendendo no coração desse pecador gritador aqui, ela não começou pelos bons livros que a gente lê e indica para os irmãos. Ela começou quando lemos o livro que estava perdido no tempo, a Bíblia Sagrada, pela primeira vez. E chegamos em Atos dos Apóstolos. E quando começamos e lemos pela primeira vez o livro de Atos dos Apóstolos, acendeu essa chama. Começou o Senhor a acender esse fogo dentro do nosso coração. O fogo, irmão, por algo que eu não sabia nem que chamava avivamento. Eu nem sabia o que era avivamento, nunca tinha ouvido falar de avivamento. Mas ele já estava começando a acontecer no meu coração. Porque quando comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu parei, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu não quero ser apenas um número no livro de hall de membros de uma instituição. Eu quero esse negócio para mim. Eu preciso desse negócio na minha vida. Isso precisa acontecer na minha vida. É através dela, como aconteceu através da vida desses homens, comedor de angu igual eu, irmão. E por que aconteceu na vida deles e não acontece na minha? Porque eles eram verdadeiramente avivados. Mas desde essa época, nós estamos perseguindo a unção, nós estamos perseguindo o poder do Espírito, nós estamos perseguindo, irmão, que agora, de um tempo para cá, descobrimos ser chamado de avivamento, um despertamento espiritual, um temor, salvação, arrependimento, abandono de pecado. É isso que o verdadeiro avivamento vai fazer no nosso coração. Então, irmão, o que despertou o interesse por essas coisas, o desejo, essa chama, foi o livro que estava perdido no templo, a palavra de Deus. Quando lemos, irmão, enlouquecemos, ficamos doidos, falamos: Senhor, eu não quero ser número, mas pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida, faz alguma coisa. Bom, nós não podemos passar por essa terra sem deixar uma história, sem deixar um legado. Nós precisamos produzir frutos que permaneçam para a vida eterna, irmão. E só um avivamento verdadeiro, genuíno, vai fazer com que isso aconteça através de nós e em nós.
É necessário. O que me despertou foi a Bíblia, viu? E fique registrado, né? Tá, isso. Fique registrado. O que despertou o coração do pecador aqui foi o livro de Atos dos Apóstolos, em especial, quando o pecador estava lendo pela primeira vez. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas vamos prosseguindo para a gente terminar. O apóstolo Paulo diz que Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Em outras palavras, eu quero acreditar que Jesus estava dizendo assim: me representem diante dos homens. Me representem diante dos homens. E eu acho que eu não estou muito doido não, muito errado, muito fora não. Porque certa vez Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí daqui a pouco ele falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas nós já mencionamos aqui hoje. Depois ele vira para os discípulos e fala: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Enquanto ele estava aqui em carne, irmão, passeando no meio do povo, Deus encarnado, pisando na terra, ele era a luz do mundo. Mas depois que essa luz foi para a glória e está lá à destra do Deus Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, vive para interceder por nós, segundo o escritor aos Hebreus. Ele está orando por mim e por você agora, nesse momento lá na glória, irmão. Para quê? Para que essa luz acenda e essa luz resplandeça na terra. Eu sei, a igreja é a luz do mundo, e uma luz não pode ficar escondida, ela precisa resplandecer. Santidade ao Senhor. A lâmina de ouro, façam como eu fiz, me representem diante dos homens. Faça como eu fiz. E como? Viva como eu vivi, seja como eu fui. Como assim, Jesus? Vivam santamente, vivam dignamente, vivam honestamente, vivam bondosamente, me representem entre os homens. Santidade ao Senhor é a palavra de ordem para nós fecharmos esta conferência. Santo ao Senhor, separado para Deus. Foi Ele que te escolheu, que te nomeou. E Ele disse: agora vai e dê fruto. O Senhor está dando oportunidade aqui nesta noite para quem ainda não está dando fruto. Ele está dando oportunidade aqui nessa noite para quem um dia deu fruto e parou de dar fruto. Se ele procurar fruto e não achar, a figueira vai secar. Volte a dar fruto, meu irmão. Volte a dar fruto. Ele está te dando oportunidade aqui nessa conferência. Você veio aqui hoje porque Ele ama a sua alma. Ele não quer te cortar, te lançar fora para queimar nas trevas exteriores, não. Deus está falando especificamente com alguém aqui nessa noite. Volte a dar fruto, porque senão vai ser cortado e vai ser lançado fora, disse o Senhor Jesus. Ele falou para alguém. Falou? Estamos transmitindo o que Ele disse para alguém. Nós só estamos transmitindo o que já foi falado. Santidade ao Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15 e o 16, ele disse mais ou menos assim: sede santos, separados para Deus, em toda a vossa maneira de viver. E ele vai explicar por quê que a igreja do Senhor, o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, ela precisa ser santa. Aí no versículo 16 ele vai esclarecer, e ele vai ser remetido a textos do Antigo Testamento, em especial alguns versículos que são repetidos em Levítico. Ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. O Senhor dizia para o seu povo:
Sejam santos, porque eu sou santo. E Pedro, cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, ele vai escrever para as igrejas, e ele vai dizer: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Irmão, santidade, ela precisa ser um estilo de vida na minha e na sua vida. Santo ao Senhor, santidade é estilo de vida, irmão. O que se espera de um cristão é um estilo de vida santo, separado para Deus. Mas aí agora vem o problema. Agora, por um instante, vamos cessar sim, o glória a Deus, aleluia. Temos um problema. Por isso precisamos urgentemente de um avivamento, porque temos um problema. Nós temos pecado nos púlpitos. Eu não estou aqui apontando ninguém, acusando ninguém, não. Apontando para o púlpito desta igreja, que hoje é que representa a igreja do Senhor na terra. Então, nos púlpitos existe pecado. Existe pecado. Existe pecado nos bancos. Nós cobramos muita santidade dos púlpitos, e com razão. Eu também estou em cima de um púlpito. Eu auxilio em 3 congregações de misericórdia de Deus, os irmãos sabem disso. Eu celebro 3 Santas Ceias por mês. Eu tomo 3 Santas Ceias no mês. Eu prego em 3 cultos de Santa Ceia no mês, por misericórdia e bondade de Deus. Então eu sei o peso do que eu estou falando aqui. Eu sei o tamanho do peso que carrega aqui, irmão. Por que será que a semana passada eu quase abri mão desse mistério? Como eu já disse aqui no início. Porque pesa. Então nós cobramos santidade nos púlpitos, e com razão. Mas nós esquecemos que a santidade, ela não convém apenas aos púlpitos. A santidade, ela convém à casa do Senhor. A casa do Senhor. Pedro não disse para os pastores da igreja, Pedro não disse para os ministros da igreja, Pedro disse para toda a igreja: sejam santos, porque é santo aquele que vos chamou. Sejam santos, a santidade ainda convém à casa do Senhor. É verdade, tem pecado nos púlpitos, mas tem pecado nos bancos. Por quê? Porque falta temor de Deus, falta reverência na casa do Senhor, ainda falta reverência no meio do povo de Deus, falta reverência no ambiente de culto, ainda está faltando. Por isso precisamos, irmão, vou bater na tecla de um avivamento urgente, de um despertamento urgente. Desperta, porque somos filhos da luz. Não durmamos como os demais, mas venhamos despertar do sono que nós estamos vivendo. É necessário reverência. Eu vou falar um negócio aqui, e eu vou falar fora do microfone para não sair na gravação. Quem vai assistir depois a pregação lá no YouTube vai ficar aborrecido, vai ficar curioso saber o que eu falei. Mas eu vou falar fora do microfone só para vocês ouvirem, não sai na gravação. Até a primeira semana de outubro, uma treinada, e o molde de pastor colou o pé no pecado, venderam seus direitos, venderam votos da igreja,
Pecado. A santidade convém à casa do Senhor. E eu sei bem porque eu estou falando isso. E sei muito bem porque a gente anda por aí. A gente está no meio aí, os irmãos conhecem a gente, sabe aí. A gente é envolvido com alguns trabalhos na cidade. Então a gente sabe do que está falando. Alguém chegou a generalizar, irmão. A coisa foi tão terrível que chegaram a generalizar. Falaram com alguém só escapou um pastor da cidade. E falaram com a pessoa, ainda bem que ele é o seu pastor. Claro que generalizaram. Não foi só um, né, irmão? Nem todo mundo, né, irmão? Ainda tem santo na terra. Ainda tem joelho que não se dobra diante de Baal. Ainda tem gente que não se vende. Ainda tem gente que não se corrompe. Ainda tem liderança santa nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos chamando, irmão, à santidade, porque Ele é santo. Aleluia. Ah, meu Deus. Seja santo, porque o Senhor é santo. Você é uma lâmina de ouro. Ah, meu Deus. Tem gente tomando ceia em pecado, irmão. Tem gente pastoreando em pecado. Tem gente dirigindo trabalho em pecado. Tem. Deixa eu te falar um negócio bem sério aqui nessa noite. Aí alguém pode perguntar ou pensar assim: o que eu vou fazer então? Eu paro de tomar a ceia? Antes de eu falar o resto, alguém vai falar: está ficando doido. Mas tem gente tomando ceia em pecado, irmão. E aí você pode me perguntar: irmão, eu paro de tomar a ceia? Não, para não. Não. Viu? Cara aí, para de tomar ceia não. Tem gente pastoreando em pecado. Tem. E aí o que eu faço? Eu paro de pastorear? Não. Para não. Tem gente dirigindo trabalho, mano, na obra do Senhor, liderando, dirigindo, pregando, expulsando demônio, orando pelos outros em pecado. E aí o que eu faço? Eu paro, desvio, saio da igreja? Não. Não. Continuo então tomando ceia em pecado? Continuo pastoreando em pecado? Continuo fazendo a obra em pecado? Continuo cantando em pecado? Continuo pregando em pecado? Não, irmão. O que eu faço então, irmão? Para de pecar. Abandona o pecado. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Porque Deus há de perdoar aquele que se arrepender verdadeiramente. Se arrependa. A solução é o arrependimento, para que você continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Se arrependa, se arrependa. A santidade, ela convém à casa do Senhor. Mas eu vou desviar. Eu falei: não, rapaz, desvia não, se arrepende. O outro falou comigo: não, irmão, não vou voltar na igreja não. Vai por quê? Não, porque eu estou em pecado. Eu falei: não, volta para a igreja, continua na igreja. Não, sai da igreja. Então o que eu faço? Para de pecar. Não, mas é difícil parar de pecar, é claro, né, irmão? Que é difícil parar de pecar. Ou você acha que para mim é fácil? Ou você acha que de vez em quando eu ainda, infelizmente, lamentavelmente, ainda não peco às vezes? Por misericórdia, não vivo em pecado, mas às vezes cometo um pecado. Não vivo na prática do adultério, da fornicação, da mentira, da corrupção. Graças a Deus. Mas às vezes a gente erra em algum momento. A gente pega. Qual que é a solução? Parar? Entregar a credencial? Não. A solução é se arrepender e abandonar o pecado. É a solução, é a resposta. Mas abandona urgente, abandona para ontem, irmão. Mas é difícil, claro que é difícil. Então o que eu vou fazer? Primeiro, reconhecer. Reconhecer. Segundo, abominar esse pecado. Abominar esse pecado. Pecado tem que ser abominado. Nós temos que gostar do que Deus gosta, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E Deus odeia o pecado. Deus não é complacente com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Então eu preciso, como servo dele, abandonar o pecado. Ou desejar, reconhecer o pecado. Melhor dizendo, primeiro, reconhecer. Segundo, abominar. Fiz, mas me arrependi. Não era para ter feito. Confessar.
Senhor, eu pequei. E pelo amor de Deus, quando for confessar pecado ao Senhor, chama o pecado pelo nome. Falei uma mentira, pronto. Então eu falo, Senhor, eu falei uma mentira. Eu estou mentiroso. Eu gosto de contar mentira. Peça ao Senhor. Comece a orar em cima disso. Comece a jejuar em cima disso. Comece a fazer campanha de jejum e oração em cima disso, até que o dia que o Senhor te liberte, porque a graça do Senhor, ela vai proporcionar a libertação. É pela graça que somos salvos, é pelo favor imerecido de Deus que nós conseguimos alcançar algum nível de maturidade espiritual, de santidade, de temor, de reverência. Não é pela força do braço, mas a decisão precisa ser minha, a decisão precisa ser sua. Eu vou parar de cometer esse tipo de pecado, eu não vou fazer mais isso, Senhor, agora me ajuda, porque eu estou com vontade de fazer de novo, eu estou com desejo de novo, me ajuda e corre, irmão, pede socorro a Deus, clama pela misericórdia de Deus, e a graça dele, com certeza, ela vai trabalhando na sua vida, no seu coração, e daqui a pouco você é uma lâmina de ouro, daqui a pouco você é santo ao Senhor, daqui a pouco, irmão, você está limpo, daqui a pouco, irmão, o cano está limpo, o canal está limpo, e o que vai fluir por esse canal, o que vai passar por esse canal, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, os mistérios de Deus vão fluir através da sua vida. O que eu faço com aquilo que me faz pecar? O Senhor Jesus do Sermão da Montanha, irmão. Aliás, vou falar um negócio rapidinho aqui. Todo crente precisava ler o Sermão do Monte pelo menos 3 vezes por ano, tá? 3 capítulos em Mateus 5, 6, 7 só. Pelo menos 3 vezes por ano. E o livro de Atos dos Apóstolos pelo menos 3 vezes por ano. Hã? Viu? Sermão da Montanha, confronta nós. Por isso que o povo não gosta muito de ler. Mas o Senhor Jesus disse, se o teu olho te fizer pecar, arranca. Tira para longe. Se a tua mão te fizer pecar, arranca. Joga para longe. Irmão, Jesus está mandando enfiar uma faca no arrancar? Não. Está mandando pegar um facão e decepar a mão, mutilar? Não, irmão. Ele está dizendo, aquilo que te faz pecar, tira de perto de você. Aquilo que te faz pecar, tira de perto, põe para longe. Aquilo que te faz pecar, afasta disso, fica longe disso, desliga isso. Aquilo que te faz pecar, aquilo que te afasta de Deus, arranca. O Senhor está dizendo, arranca. A solução, irmão, é arrancar, é ficar longe. Não é feio correr, irmão, não é feio fugir do pecado. Aliás, o Senhor manda fugir de toda a aparência do mal. Olha para o nosso amigo e irmão José, que já mencionamos aqui sobre ele nessa noite. O que José fez quando ele foi assediado assintosamente pela mulher de Potifar. Irmão, eu estava imaginando, eu estava pensando nisso essa madrugada. O José, irmão, aquela mulher, quando ela ia assediar José, primeiro, aquela mulher devia ser uma mulher muito bonita. Com certeza ela seria uma mulher muito bonita. E ela se encantou com o José. É um rapaz diferente, é uma fisionomia diferente, é de outra terra, de outra região. O José devia ser um moço bonitão, hein? Ela se encantou. E ela começou a assediar o José. Eu fiquei imaginando, essa madrugada eu estava pensando nessas coisas, irmão. A cabeça da gente é uma benção. Precisamos meditar, né? Aquela mulher, irmão, ela chegou todas as vezes que ela foi até José. Ela foi toda ataviada, bem vestida. Não, irmão, aquela mulher, irmão, com certeza aquela mulher, muitas das vezes que ela foi assediar José, ela foi com uma roupa sensual, com um traje sensual. Ela apareceu diante de José, irmão, deixando aparecer algumas curvas do corpo, alguns detalhes do corpo dela. Ela vestiu uma vez, não deu, vestiu outra, não deu. Ela começou a sensualizar, com certeza ela fez isso. E o que José fez? José, irmão, com certeza pode ser que ele em algum momento ele falou o quê? Eu tenho que fugir, eu tenho que sair correndo desse negócio. E o que José fez? Ele correu, ele saiu correndo. Não é vergonha, irmão, ainda que a gente seja acusado injustamente de alguma coisa, porque fugimos do pecado, porque fugimos da aparência do mal, mas foge do pecado, a gente foge. O escritor aos Hebreus disse, deixa o pecado que estão de perto vos rodeia, deixa todo embaraço e corre. Corre para onde? Corre para os braços de Jesus. Corre para onde? A carreira que está proposta, fazendo o quê? Imitando Jesus, olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. Jesus é o mestre, exemplo excelente. Corre do pecado, foge da tentação, irmão. Queremos avivamento? Então vamos fugir, irmão. Foge da tentação.
O que é que... Vamos mexer um pouquinho aqui. Estamos no tempo da tecnologia, da ciência, aí, o tempo aí da internet, né? Das redes sociais. Vai te fazendo pecar, irmão. Facebook? É, porque aparece de tudo em tudo, né, irmão? Facebook, o Facebook te faz pecar? Você gosta lá de dar uma olhadinha lá, porque aparece tudo, né? Aí aparece lá uma moça lá, seminua, de pose sensual, fazendo poses sensuais, fazendo lá um biquinho, fazendo alguma coisinha lá para sensualizar. Aí você gosta de dar uma olhadinha, gosta de dar uma curtidinha. Hein? O ri não, que o negócio é sério. Desinstala o Facebook, irmão. Você é o TikTok? É. As dancinhas estão fazendo a carne dar uma tremida. As dancinhas estão chamando a atenção. Desinstala esse lixo. Você não precisa disso. O que você precisa é do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Corta, irmão. Jesus falou, arranca e joga fora. É a mão, tira. É o olho, tira. É Facebook, desinstala. É TikTok, desinstala. É, irmão, é algum contato que está aí no WhatsApp. Algum contato está aí como é que chama lá, na lista telefônica lá do seu celular. Desinstala esse negócio. Exclui isso. Foge da aparência do mal, porque mais dia, menos dia, isso pode fazer você cair. Ai, irmão, você está dizendo que eu vou cair, você está dizendo que eu estou tentado. Não, isso pode, às vezes você vai ser tentado, você está passando um momento de fragilidade, está passando um momento de fraqueza espiritual, e aí você é tentado, você acaba caindo. Então arranca, irmão, te faz pecar, arranca, corta, desinstala, desliga. Essa TV a cabo, esses canais por assinatura, sempre tem um canalzinho hot, né, vermelho, é o quente. Aí, a gente perde a senha, você cria uma senha para ele, acabou. Essa coisa está te tentando, essa coisa está chamando a atenção, essa coisa está mexendo com a carne. Desliga esse negócio, mano. Encerra aí essa assinatura. Ah, irmão, se eu encerrar a assinatura, está com 2 meses só, eu fiz um contrato de 1 ano, vou pagar a multa. Paga a multa, mamãe não vai para o inferno por causa disso. Paga a multa e seja a lâmina de ouro que Deus está te chamando para ser. O pecado precisa ser abandonado. Corta esse negócio, irmão. Joga esse negócio fora, foge da aparência do mal. Aleluia. Aleluia, estamos acabando. Oh, meu Deus. É só jogar fora, irmão. Joga fora, foge. Foge. Aleluia, seja santo. Seja santo. Pare de pecar. Arranca aquilo que te faz pecar. Desinstala esse negócio, irmão. Desinstala essa coisa, encerra esse contrato. Exclui esse contato da sua lista. Aí o Instagram, para de seguir esse negócio aí, irmão. Bloqueia esse trem, irmão. Mas seja uma lâmina de Deus, seja uma lâmina de ouro. Seja santo ao Senhor, porque Ele é santo e Ele te chamou à santidade. Irmão, o fogo só vai descer, irmão, não por estratégia humana. Deus não unge estratégia. Deus não unge métodos para avivamento, para manifestar a glória dele na terra. O avivamento não virá, irmão, pelo som alto, não virá pelas luzes coloridas. Não, irmão, o avivamento, ele virá com o altar reparado. O avivamento, irmão, ele virá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando houver uma entrega total a Deus. O avivamento virá do alto quando houver um coração rendido a Deus. O altar precisa estar limpo. Quer avivamento? Louvado seja o nome do Senhor. Arruma o altar. Arruma o altar. Quer avivamento? Arruma o altar. Limpa esse canal. Abandona tudo aquilo que desagrada a Deus. Abandona tudo aquilo que pode te fazer pecar. Arranca, corta, joga fora, irmão. Você não precisa disso. Você não precisa desse prazer carnal, momentâneo, passageiro. Você precisa da unção. Quando nós começarmos a experimentar mais da unção de Deus, irmão, nada prazeroso nessa terra vai nos trazer prazer mais. Não, irmão, nós vamos odiar o pecado. Nós vamos amar a Deus. Nós vamos aborrecer o que Deus aborrece. E nós vamos amar aquilo que Deus ama. Santidade ao Senhor. Nós somos uma lâmina de ouro. O Senhor, irmão, Ele vai sim descer com o fogo do céu, aleluia, mas não por estratégia humana. O fogo vem do alto, quando o altar estiver pronto.
Paralelamente, conjecturando, literalmente aconteceu nos dias de Elias, no capítulo 18 do livro dos Reis, esse episódio fantástico da Bíblia Sagrada. O grande desafio de Elias e os profetas de Baal. O fogo só desceu do céu, porque primeiro, Elias reparou o altar que estava quebrado. Separou as pedras, ajeitou as pedras. Pedro disse que nós somos pedras vivas. Nós lemos aqui 1 Pedro 5, 2, 5. Pedras vivas. Reparou, ajeitou as pedras. Preparou o holocausto, preparou a lenha. E só depois que estava tudo pronto, é que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. O altar precisa estar pronto. Este altar é o meu coração. Esse altar é o seu coração. Esse altar é a minha vida. Esse altar é a nossa vida. Ele precisa estar pronto. Se o altar estiver pronto, eu tenho certeza e convicção absoluta que o fogo de Deus vai descer. Se o altar estiver pronto, eu tenho convicção absoluta que o fogo de Deus vai descer. Valorize a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Ore como você nunca orou na sua vida. Invista tempo em oração. Muito tempo em oração. Ore de joelho, ore deitado, ore sentado, ore em pé, ore andando de um lado para o outro. Mas ora. Ora no carro, ora na bicicleta, ora na moto, ora indo para o trabalho, ora voltando. Mas ore. Ore no monte, ore no quarto, ore dentro do escritório, ore lá no fundo do quintal, escolhe uma árvore lá no fundo do quintal, lá, agarra nela lá. Tem uma árvore lá no monte onde eu oro, lá tinha um cipó. Aí caiu tudo lá, aí eu arrumei um outro lugar agora. Tem uma árvorezinha, está até liso o lugar que a minha mão fica agarrada nela. A semana inteira agarrado nela lá esses dias. Até liso. Mas ore, irmão. Jejue. O jejum vai limpar, vai ajudar a limpar o cano. Vai limpar o canal por onde a unção vai fluir. Se nós aliarmos o respeito, o temor, a reverência, o valor à palavra de Deus com a oração, com a prática constante e regular do jejum, irmãos, nós vamos chegar aqui. O Senhor vai nos santificar. Tudo que é ruim em nós, o Senhor vai arrancar, irmão. Tudo que não presta em nós, o Senhor vai sapecar, vai chamuscar fogo, irmão. Existe uma promessa de um batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. O batismo com fogo é a purificação do coração do homem. Nós precisamos ser queimados pela glória de Deus. Nós precisamos ser chamuscados pela glória de Deus. Nós precisamos ser queimados. As impurezas precisam ser queimadas. As imperfeições precisam ser lixadas, esmeriladas pelo fogo de Deus. Viva uma vida santa, irmão. Corrija a sua vida. Aquilo que está fora do lugar, coloque no lugar. Aquilo que não está de acordo, conserta, irmão. Senão, nós vamos pregar sobre avivamento, nós vamos fazer campanha, nós vamos fazer congresso, nós vamos fazer conferência de avivamento, culto de avivamento, e o avivamento não vai chegar. Porque o Senhor não vai derramar o seu fogo. O Senhor não vai acender o seu fogo num altar que não está pronto. Essa conferência, irmã, ela veio para trazer a nós, em especial o ministério que nós fazemos parte, e todos que passaram por aqui esses 4 dias, uma reflexão, um despertamento. E nós precisamos despertar do sono. Nós somos filhos da luz. Nós não andamos em trevas, irmão. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, do Filho de Deus, Jesus Cristo. A banda aí, ajeita aí. Aleluia. É tempo de avivamento, irmão. É tempo, irmão, é tempo. É tempo do fogo de Deus nos queimar, irmão. É tempo de sermos queimados pela glória de Deus.
É tempo de perseverar. É tempo de se arrepender. Ainda dá tempo, irmão. Como é que você sabe que dá tempo? Porque o Senhor diz que aquele que está limpo, que se limpe mais. Ainda dá para limpar mais um bocadinho. Agora aquele que quer atolar no pecado, também tem espaço para ele se perder de vez. Ele diz que aquele que está sujo, que se suje mais. Aquele que é injusto, que faça mais injustiça ainda. Mas o que é santo, que se santifique mais. O que é limpo, que se limpe mais. O que é puro, que se purifique mais. Irmão, ainda dá tempo, irmão, de nós vivemos talvez, quem sabe, um último avivamento na terra. Quem sabe, irmão, ainda dá tempo de vivermos uma grande colheita de almas nessa. Sabe, irmão, ainda dá tempo de nós vermos, ó Pai, as